Tá tudo certo agora, Rosana? Aparecendo legal aí para vocês? Tudo Sim, certo? tá tudo certo agora, viu, Marisa? Obrigada. Tá certo. Então, também aqui já está gravando. Muito bem, gente. Então, boa noite para todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde. Eu ainda estou aqui com a minha vozinha um pouco fanhosa, mas é só, graças a Deus, a voz. Não estou ainda preciso tirar depois essa parte 2B, tá? Essa parte 2B foi da semana passada, foi acho que da semana passada ou retrasada, nem me lembro mais. Mas, enfim, agradeço pela companhia de vocês e vamos para a nossa prece inicial. Eu vou pedir para quem que fez a prece semana passada. Semana passada quem começou foi a Celina, então eu vou pedir para a Ângela hoje fazer a prece de abertura para nós, por favor, Ângela. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Vamos, então, nos preparar nesse momento. Num domingo que, comercialmente falando, é especial, mas é um domingo que toca nossos corações quando falamos de mãe, né? Em pensar também nos nossos entes queridos que se foram, as mães que já passaram por encarnações até chegar até nós. Então, vamos agradecer a oportunidade de estar aqui nessa harmonia, nesses momentos amorosos que teremos com a lição, com os ensinamentos de Jesus, através da sua convivência, né, com as pessoas daquela época, com seus discípulos, e que possamos colher de cada momento desse tudo aquilo que aumente em nosso coração a nossa vontade de melhorar e fazer o bem. Vamos agradecer as equipes que cuidam desse estudo, que está aqui conosco também, fazendo essa ligação do material com o espiritual, e que sejamos amparados durante esse estudo pelo amor imenso do Mestre amado Jesus por nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, nós estamos aqui falando sobre o encontro entre Jesus e o jovem rico. Ainda não trabalhamos com essa pergunta, o que me falta ainda, que é a última coisa que a gente vai fazer, e talvez ainda não dê tempo de fazer isso hoje. Essa passagem, ela está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Já fizemos essas leituras, Lázaro redivivo não, porque está mais relacionado a outra parábola, a do bom samaritano. Já lemos Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, os 70 vezes 7 do Simonetti, e vamos ler hoje Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Já lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois que a gente fizer a leitura da Primícias do Reino, se der tempo hoje ainda, se não fica para a próxima semana, nós vamos falar sobre os atributos divinos, mas dentro daquilo que Kardec apresenta para nós no Livro dos Espíritos. Aliás, não é só no Livro dos Espíritos que Kardec trata dos atributos divinos, ou que Kardec fala a respeito de Deus. No livro A Gênese, ele também, se não me engano, no capítulo 2, é um capítulo maravilhoso, só falando, abordando um tema relacionado ao Criador, tá bom? Então, como cheguei atrasado um pouquinho hoje, e eu vou sair aqui do PowerPoint para poder abrir o texto da Amélia Rodrigues. Não abri nenhum arquivo ainda, e como para fazer isso, eu tenho que parar de compartilhar, porque não compartilha passando assim de uma tela para outra, tá bom, gente? Então, enquanto eu faço isso, é bem rapidinho. Deixa eu ver se tem alguém mais aqui pedindo para entrar. Não.
Tem... Mas tudo bem, alguém me chamando aqui no celular, mas eu não vou ver o recadinho agora. A minha pressa agora é de poder procurar o texto relacionado a Amélia Rodrigues. E isso eu faço rapidinho aqui, tá certo, gente? Só um momentinho. Já vou abrir aqui no Evangelho, vou pegar aqui no Evangelho de Mateus. É Mateus 19, porque não tem em PDF, né? Daí tem que pegar o texto no aplicativo onde eu costumo buscar as coisas aqui. Pera lá. Então, aqui tem a história peraí, bem rapidinho. Referências em outras obras. Cadê a Premissas do Reino? Da Amélia Rodrigues. Livro da Esperança. Ué, não está aparecendo aqui. É Primícias do Reino, capítulo 5. Será que eu digitei certo aqui, gente? Tá certo lá, 19, de 16 até o 22. Mas não está aparecendo Primícias do Reino. Quem será que está pedindo para entrar? Deixa eu ver aqui, peraí. Se tem alguém. A Deoclésia. A Deoclésia, pronto. A Deoclésia também já está chegando aí, mas aqui está aparecendo todas as outras, menos o Primícias do Reino. Tem do Simonetti, do Nório Abreu não, diversos, outras referências, não. Então agora eu vou procurar em outro. Ao invés de procurar em Mateus, eu vou ver se em Marcos aparece. Em Marcos, é no capítulo 10, versículo 17, e no versículo 22 também. Vamos ver se aqui vem. É um aplicativo que dá todas as referências, mas às vezes tem diferença de uma passagem para outra. Vamos ver se está aqui. Pronto, já achei. Pronto. Aqui, gente. Então, agora, voltando aqui no Google Meet, vou compartilhar de novo com vocês. É o Nap Search aqui, ó. E vou colocar aqui na tela cheia para vocês. E vou aumentar também o tamanho da tela. Então, tá aqui, já está aqui vendo para vocês, olha lá, Primícias do Reino, capítulo 5, Mancebo Rico. Vou aumentar para 400%, para visualizar bem e colocar em tela cheia. Pronto. Vamos lá. Opa. Espera um pouquinho, gente, eu fiz alguma caca aqui, espera um pouquinho. Na hora da pressa aqui. Primícias do Reino. Não, não quero comprar o livro, eu quero ler o livro. Acho que eu acabei clicando ali, tem um comprar, tá vendo? Acho que eu devo ter batido ali. Pronto. Deixar aqui o Mancebo Rico. Rosana, dá para você ler para a gente? Dá sim, Maruísa. Então, por favor. O Mancebo Rico. O momento era de profunda significação por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. No ar abafado do entardecer serenavam as ânsias da natureza. Doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas,
Ignotas significa desconhecidas, tá? Uhum. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar. Espera só um pouquinho, Rosana. Uhum. Tem. Pronto, mais alguém aqui. Deixa eu voltar no... Aqui, ó. Pronto. Pode continuar. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, encrustado de ébano e lápis-lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e unguentos raros, envolvendo-o em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro. Sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Só um instantinho, Rosana. Lembrando que quando a gente leu o livro Contos desta e de Outra Vida, do Humberto de Campos, ele conta para gente nesse conto, com detalhes, o quanto esse rapaz era rico. E não somente de bens, mas ele acabou se tornando como uma espécie de banqueiro das pessoas que deixavam o dinheiro na mão dele para ele administrar o dinheiro dos outros, claro, e cobrando por isso, né? Não fazia nada de graça. Mas aqui, Amélia Rodrigues traz informações mais íntimas a respeito do luxo em que esse rapaz vivia. Olha lá, leito de madeiras preciosas. Ébano eu sei que é uma madeira, agora lápis lazuli, depois eu vou procurar para saber do que se trata. Repastos, ou seja, a sua alimentação, o píparo significa farta e variada. E não era só isso, hein? Olha só, cuidava do corpo com massagens de óleos e unguentos, óleos e aquelas pastas, né? Unguento, aquelas pastas, raros, envolvia-se em tecidos de linho leve. Ou seja, ele não era só extremamente rico, ele tinha uma vida, assim, de muito conforto material. Ela está contando detalhes da sua intimidade, mas tem um problema. Ele se sentia, olha, apesar de tudo, olha o que ela fala aqui, gente, ele sabia que era infeliz, ele se sentia infeliz, e que faltava alguma coisa que ele não conseguia descobrir o que era. Olha só, pode continuar. Hesitava, no entanto, sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Conquanto a juventude contasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações e se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa
mas não sabia em que. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente que lhe dissipava sonhos e esperanças sob guante de inenarrável amargura. Ou seja, ele vivia deprimido. É, Melancolia renitente, ou seja, insistente. Ele era uma pessoa insistentemente triste. Né? Que coisa, né? Mas vamos lá. é. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Normalmente é fuga, né, Marluce? É uma fuga. Essa cesareia, que a Amélia Rodrigues está se referindo, é cesareia marítima, porque tinha duas cesareias, essa marítima, à beira do mar Mediterrâneo, e tinha a cesareia de Filipe, que ficava ao norte da Galileia. Essa cesareia marítima, ela era, assim, uma cidade que havia sido reconstruída por Herodes, e até hoje existem ruínas. É claro que o mar, com o tempo, foi avançando, né? E continua avançando, então algumas dessas ruínas estão encobertas pela água do mar. Quando a maré baixa, é que dá para ver piscinas, tem o local lá para corridas de cavalos, mostrando que realmente o local era voltado para esse tipo de atividade. E tudo muito, lembrando, né, gente, as construções romanas eram sempre grandiosas e suntuosas. Eles não exibiam somente luxo, mas também tamanho. Era tudo muito grande, muito bem feito. E Cesareia tinha essa característica. Pode continuar. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Gente, só uma pergunta. Qual a diferença de cascata com cachoeira? Porque ele fala que ecoavam como cascatas em desalinho, a meiguice, a ordem daquela voz ecoavam como cascatas. Por que será que ela não falou cachoeira? Porque assim, a cachoeira é na vertical. O rio vem e daí tem aquela queda brusca e a água desce com toda a força. A cachoeira vem na vertical. A cascata é na horizontal. Então, ali são depressões do leito do rio, muitas vezes com pedras, né? Mas elas pegam, às vezes, elas pegam, assim, pela largura do rio, na horizontal. Então, a água, o leito do rio, não desce abruptamente. Claro que tem algumas onde a correnteza é mais forte, mas a cascata são quedas mais suaves, só que na horizontal. E muitas vezes pelo desnível do leito do rio, pela presença de rochas, e isso na horizontal faz com que a queda não seja tão forte e tão acentuada. Olha que coisa interessante, que símbolo interessante que ela coloca para mostrar, assim, como a voz, a meiguice da voz de Jesus ecoava dentro dele como cascata, ou seja, aos pouquinhos dentro do seu coração, e não como uma cachoeira que de repente invadisse o seu ser. Né? Então, justamente pela meiguice da voz de Jesus, não podia ser uma cachoeira, tinha que ser realmente uma coisa diferente, porque na cachoeira, o leito do rio vai descendo de uma forma mais suave na horizontal, e não uma queda brusca na vertical.
Muito, muito bonito isso. E também acho que significa, assim, espiritualmente, que ia entrando, assim, a voz, assim, e assim, passando por etapas no Etapas, espírito dele, etapas, né? isso, exatamente, exatamente. Sem inundar de uma vez, certo? E É aí verdade. ia inundando e escorrendo, deslizando, né, como o leito do rio, devagarzinho. Interiormente gritava: Irei contigo, Senhor. Mas hesitava, sim, e a hora não comportava dubiedades. Né? Dubiedade significa dúvidas. Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele, no alpendre, como sinais. Donde o conhecia, indagava, a medo, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Tudo aquela hora era importante, mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole, sob violenta pulsação. Só um momentinho, Rosana. A Amélia Rodrigues, ela era poetisa, mas ela não escrevia poesias, ela escrevia textos poéticos. Então, olha, os olhos do jovem descansaram nos olhos dele, nos olhos de Jesus. Olha que lindo isso. E ele se sentiu interiormente desnudado, como se tivesse tirado todas as capas debaixo das quais ele tentava se esconder. Ou seja, qualquer pessoa ao lado de Jesus não tinha como disfarçar. Você podia estar super bem vestido, ter uma aparência, falar educadamente, mas Jesus conhecia e conhece o íntimo de cada um de nós. Não adianta querer disfarçar perto dele. Então, é assim que a gente se sente. E é assim que ele se sentiu, como se ele estivesse realmente assim, completamente arrancado todas as suas capas por trás das quais ele tentava esconder o que ele sentia e o que ele realmente era. Mas eu gostei demais disso. Os seus olhos descansaram nos olhos de Jesus. Meu Deus do céu. A voz entrava no seu coração como uma cascata suave. E os olhos dele descansavam nos olhos de Jesus. Oh, meu Deus, oh my God. Pode continuar, Rosana. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Indômita significa aquela que não consegue ser domada, né? Uhum. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Os seus lábios afiguraram-se selados, e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas e loendros em flor. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava, competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos.
Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha como a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Isso, partos aqui não tem nada a ver com parto no sentido de dar à luz, mas deve ser talvez algum grupo de um determinado local. Eu vou procurar aqui, daqui a pouquinho eu já falo para vocês. Pode continuar. Renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar. Estava perturbado, ignorada sofreguidão o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinitivo. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventuras sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava o poder que no momento destituía-se de qualquer valor. Os bens poderiam ofertá-los, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes, a vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de famílias resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores. Seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Só um instantinho, Rosana. Vejam, gente. Cadê aqui, ó? Não receio dar o que possuo. Dinheiro, ouro, gemas, títulos. Como ele diz, pois sei que isso se gasta muito facilmente. Jesus responde para ele: dá-me a ti próprio. Eu te ofereci uma aventura sem limite. Então, dar os bens materiais era o de menos. Para ele, que era riquíssimo, o problema não era esse. O problema era abrir mão de outras coisas. Lembra quando a gente leu o texto do Emmanuel, lá do Caminho, Verdade e Vida? Abrir mão de paisagens, afeições e bens transitórios. E também títulos, consideração pública. Certo, gente? Olha que ele fala aqui, olha. Ele tinha pela frente as avenidas do poder, e ele gostava disso. E ainda mais que se ele, como ela diz aqui, ele fazia parte das competições em corridas de cavalos, lá os bens ele poderia ofertar, mas ele abrir mão
de tudo o que a juventude rica oferecia para ele, de toda como ele fala, assim, de toda a consideração pública do cortejo de bajuladores. Isso ia ser muito difícil. Percebem, gente? E como a gente comentou quando a gente leu Emmanuel, abrir mão dos bens materiais é a coisa mais fácil do mundo. Mas ele teria que abrir mão de mais coisas. E era justamente abrir mão dessa consideração pública que ele tinha. E isso seria muito difícil para ele, para poder viver seguindo Jesus. Ele teria que abrir mão de muita coisa nesse sentido. Pode continuar. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O ar cantava leves murmúrios, enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, recendendo aromas. O rabi, em silêncio, aguardava, e ele, em perplexidade, lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, num átimo diminuto, lembrou-se que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada: não posso seguir-te agora. Perdoa-me, se me amas. E saiu quase a correr. Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo Mãe? bulício das estrelas balouçantes. A terra estuava sobre a gramínea orvalhada. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a disserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Deixa eu só ver aqui se tem alguém com o áudio aberto. A Ângela. Ah, tá aqui, ó. Pronto, já fechei. Pronto. Acho que estava lá o cachorrinho fazendo barulho. Pronto. Sem problema. O Chico está dando trabalho para ela. Pronto. O Chico lindinho. Ângela não, Rosana. Aqui, depois disso, né? Depois o jovem saiu quase a correr, né? Já não ele não aguentava mais ali a situação desconfortável que ficou espiritualmente falando em relação ao mestre. E olha o que a Amélia Rodrigues fala. Encheu-se de profundo sofrimento. E era assim que ele ficava após a deserção daqueles que eram convidados ao banquete da luz. Aí a gente pode se perguntar, mas por que ele ficava triste, assim, triste? Se ele já sabia que aquele rapaz iria negar, ia falar não. Se ele já sabia que o rapaz ia falar não, por que ele convidou? Ou por que ele ficou triste, então? Não é, gente? Já sabendo da resposta, por que ele convidou? Por que ele fez a proposta para aquele jovem que ficou triste? Se ele já sabia que a resposta seria não, que o jovem ainda não estava preparado. Mas ele não ficou sofrido,
intimamente por ele mesmo, mas ele ficou sofrido por alguém que não seria beneficiado por esse banquete da luz. E outra, porque falei assim, nossa, mas se ele sabia que o jovem ia falar não, que ele tinha outros interesses, por que que ele fez esse convite? Porque o jovem, conforme consta no Evangelho, quando ele, nas passagens do Evangelho, quando ele começou a conversar com Jesus, ele pergunta para Jesus o que que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus falou para ele, segue os mandamentos. E o que que o jovem respondeu? Mas eu já faço isso desde criança. Então, ele, talvez, esse jovem rico, também já pensasse que ele já estava batendo aquele bolão, ou seja, que ele já está, se ele já estava quite com as leis divinas, se ele já cumpria todos os mandamentos da Torá, o que estava faltando para ele? Então, é isso que Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta feita por Jesus para ele era para colocar, para vir à tona, para que ele próprio, para que o próprio jovem tomasse consciência de que ele não era quem ele pensava que fosse. Que ele não estava quite com as leis divinas, porque faltava alguma coisa para ele, porque foi o moço, foi o jovem que perguntou para Jesus, eu já sigo todos os mandamentos, o que me falta ainda? E Jesus colocou isso à tona, para mostrar, olha, você, embora você diga que siga os mandamentos, você não está batendo um bolão, como a gente fala, diz hoje, está faltando uma coisa para você. E é isso que a gente vai descobrindo ao longo do texto, tá bom? Então, essa é a questão, por que Jesus ficou triste? Porque é a mesma coisa, a gente não fica aborrecido quando uma pessoa que começa a frequentar a casa de oração, o centro espírita, né, a gente forma aquele laço de amizade com ela, e de repente a pessoa desaparece. Ou a gente sabe que o que a pessoa precisa é do tratamento espiritual, e ela não acredita, ela não tem aquela fé de que aquilo realmente vai fazer bem para ela. Ela vai algumas vezes e a mesma coisa, depois ela desaparece. E às vezes a gente nunca mais vê a pessoa na vida. Então a gente fica sentido. Então é nesse sentido, é dessa maneira que a gente deve interpretar o que Jesus, a proposta de Jesus para aquele moço, e que Kardec explica tão bem. Jesus colocou o moço à prova, não para os outros, e nem para o próprio Jesus, mas para ele mesmo, que embora ele seguisse os mandamentos da Torá, ele não batia um bolão, como ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele era. Né? Então, é nesse sentido que Jesus ficava entristecido, como que dizendo, Amélia Rodrigues não diz que o moço se sentia infeliz, ele sabia que era infeliz e buscava fugir daquele sentimento, indo atrás dos divertimentos das corridas de cavalo, ou seja, ele tentava disfarçar, enganar a tristeza, participando daquelas corridas de cavalo, que não eram baratas, certo, gente? Porque para você ter bons cavalos, você tinha que ter muito dinheiro para comprar esses cavalos. Então, é nesse sentido que Amélia Rodrigues diz que Jesus ficava num profundo sofrimento, não por ele, mas pela pessoa não ter conseguido perceber que a solução para ela era justamente seguir os ensinamentos do mestre. E a mesma coisa vale para nós, né? Pode continuar. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio do prazer. Situada ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com um imponente templo, onde se levantava descomunal estátua do imperador. Exatamente. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia. As anêmonas escarlates ou lírios do vale, o narciso branco ou rosa de Saron, misturavam-se na planície. Olha, gente, depois eu vou procurar essas flores e se eu achar eu mando para vocês, porque é muito conhecida essa aqui, rosa de Saron, né? Lírios do vale, anêmonas escarlates, é uma flor avermelhada, e porque o escarlate é é aquele vermelho bem forte, né? E vamos ver o que eu consigo descobrir. Pode continuar. Os Tá quase festins acabando. de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e de cor. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis, adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajaezados, ao sinal dispararam sob estrondosa ovação. Não consegui descobrir o que seriam os partos no sentido de ser ou um grupo, ou, no caso, parto no sentido de partilha, né, de comprar uma partilha de assim, um tanto de cavalos, por exemplo, né, mas não consegui descobrir aqui na inteligência artificial se seria um povo, que tipo de gente, de pessoas seriam essas, não consegui descobrir. Chicote, Mas talvez fossem aquelas pessoas que só parto no sentido de partilha, né? De você comprar uma partilha de um tanto de animais, né? Nesse sentido. Pode continuar. chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. Gente, conforme você vai lendo, parece que toda essa cena está na cabeça da gente, né? Que nem aqueles filmes épicos onde apareciam essas disputas das corridas de cavalo, as bigas, as quadrigas, como ela fala ali, né? Pode continuar. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas,
o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada, enquanto escravos precipitantes arrastam-no da pista. Foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Ah, vê Jesus, ela tá vendo? Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e sangue, ele dá a impressão de sorrir. Ou seja, gente, o moço rico morreu nas disputas dos cavalos em Cesareia. Que tal? E Jesus Detalhe, Marô, uma semana depois. Hum? Detalhe, uma semana depois. Uma semana depois, é verdade. Uma semana depois. É verdade. Uma semana depois começaram os jogos lá, as disputas. Que tal, gente? Essa é a história do moço rico. Se ele tivesse seguido Jesus, ele não ia participar mais dessas coisas. Ele passaria a ter uma nova vida. Talvez vivesse mais, pudesse fazer mais, ajudar mais, aprender a ser caridoso, aprender a ser fraterno, a usar toda a fortuna que ele tinha para ajudar os outros, mas ele não conseguiu renunciar a tudo isso, certo? Portanto, uma semana depois, ele estava morto. Mas Jesus ainda vem e vem buscá-lo. Não é isso? 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Aí, ele teria que esperar uma nova oportunidade, reencarnar e começar tudo de novo. Alguém quer fazer algum comentário, gente, sobre essa lição? Então, ele teve a oportunidade, né, Maruísa, de deixar essas paixões, essas coisas materiais, para também, além de seguir Jesus, sentir todas as palavras de Jesus, né, estando com ele. Então, ele preferiu o outro lado, ainda por ser jovem, ainda cheio de paixões e tudo, e visto que isso não levou a ele a lado nenhum, A lugar nenhum. continua o mesmo vazio de sempre. Exato, exatamente. É isso aí, gente. Então, eu vou voltar, sair do modo tela cheia e voltando aqui no Google Meet e parando o compartilhamento. Gente, como nós estamos aqui para 5 minutinhos, faltando acho que uns 5 minutos só para a gente terminar, nós vamos deixar para o próximo domingo, a leitura dos atributos de Deus, lá do livro dos Espíritos, e aí a gente termina tentando responder a pergunta que o próprio jovem fez: o que me falta ainda, certo? Como eu não estou mais compartilhando, eu quero, deixa eu só ver aqui uma coisinha, se eu tenho alguma imagem, eu devo ter alguma imagem aqui de Cesareia de Marítima, para... Espera lá. Deixa eu ver se eu tenho isso de uma forma fácil aqui para mostrar para vocês como é essa cesareia. Tenho, já achei aqui, gente. Eu vou colocar aqui para
para poder compartilhar com vocês. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. Isso daí já é mais rapidinho. Aí que vamos ver se dá para vocês enxergarem bem. Vou colocar aqui a janela aqui, ó. Espera lá. Aqui. Olha, essa é a cesareia marítima. Essa é uma das imagens. Aqui a gente tá dando para vocês verem, gente. Tá, Malô, tá Tá sim. aparecendo? Ó, tá Sim. vendo? Ó, tá vendo esse retângulo aqui? Aqui era uma piscina. Então, como o mar avançou, tem algumas partes aqui que já não dá para ver. Mas vejam, olha, aqui tem um anfiteatro. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para frente. Espera aí. Se tem mais alguma aqui que... Não, espera lá. Eu tenho que procurar aqui no... Qual que seria a próxima? Acho que é só essa mesmo que eu tenho. Só tenho essa de cesareia. Não tenho mais. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui, vamos ver, ó. Ah, essa tá melhor. Tá aparecendo para vocês? Sim, Malô, para mim tá. Tá aparecendo. Olha, gente, aqui é a vista do mar, olha. Tá vendo, ó? E tem um local em que dá para enxergar aonde, não sei se é nesse espaço aqui, olha, aonde aconteciam as corridas de cavalo. Então, tudo isso daqui é a parte velha da Cesareia Marítima, onde tem muitas ruínas aqui, tá vendo? Olha. E a parte que eu mostrei para vocês ali, onde tem a piscina, que já está tudo isso daqui, aqui por baixo tem mais coisas, tá vendo? Olha. Mas aí, quando a maré baixa, dá para enxergar melhor. Mas tudo isso daqui era a construção daquela época lá. Olha, aqui acho que devia ser o hipódromo, onde tinham as corridas. Essa é são as ruínas de Cesareia Marítima, certo? É só para vocês terem uma ideia, como diz, né, Amélia Rodrigues, tudo era muito grandioso e luxuoso, era uma ostentação gigantesca, tá bom? Só para ter uma ideia aqui de como era, tá ok? E assim a gente já vai aqui finalizando, e para terminar hoje, eu vou pedir para Deoclésia para fazer a prece de encerramento para nós. Será que dá para abrir o áudio dela? Já abriu, Deoclésia? Viu? Já Boa abriu. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos, então, agradecer a Deus esse dia, esse domingo. Para nós, o Dia das Mães são todos os dias, porque todos os dias, com carinho, a gente sempre ora pelos nossos filhos, os que estão juntos de nós e os que estão trabalhando fora, distantes, mas essa distância é apenas material, porque no nosso coração eles estão sempre juntos de nós. Agradecemos, Pai, pela oportunidade desse estudo, dessas lições de hoje, do desapego a coisas materiais e assim continuarmos praticando esse desapego conforme as nossas condições, os nossos ensinamentos. E isso cabe a cada um de nós, da nossa forma, do nosso jeito e do nosso tempo. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite tranquila e que amanhã possamos começar tudo outra vez com muita paciência, paciência, paciência e amor.
Que assim seja, Pai querido. Assim será. Graças a Deus.